Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolariza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, ali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, Padre Hernande, Padre Alain, Padre Jorge, meu querido irmão Diácono Getúlio, queridos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, queridos coroinhas, queridos cerimoniários, queridos irmãos dos mais diferentes grupos que vieram para essa celebração, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Todas as vezes que a gente ouve uma palavra um pouco mais dura, um pouco mais difícil, essa palavra toca profundamente o nosso coração. Eu confesso a vocês que durante muitos anos, todas as vezes que eu via Jesus dizer no Evangelho que nós devemos perdoar os nossos inimigos, que nós devemos nos reconciliar com aqueles que nos fizeram mal, eu sempre ficava dizendo: poxa, isso é muito difícil e isso somente Jesus conseguia fazer porque Ele era Deus, porque humanamente é quase impossível nós perdoarmos totalmente uma pessoa que nos fez o mal. Ora, hoje visitando as comunidades, eu vi um testemunho de um casal aqui da nossa paróquia. Esse rapaz foi perseguido por um grupo, esse rapaz recebeu diversas perfurações no seu corpo, desapareceu por mais de uma semana, mas isso não foi apenas o que fizeram aquelas pessoas.
eles jogaram esse rapaz dentro de um poço. E esse pai e essa mãe tiveram que aguentar dias até que o corpo foi descoberto. E o corpo já estava num alto estado de putrefação. E esse corpo ainda não foi enterrado. Está no IML, esperando um determinado exame, para que finalmente, depois de tanto sofrimento, esse pai e essa mãe, essa família, possa enterrar finalmente esse filho. Um rapaz honesto, um rapaz que trabalhava, alguém igual a mim, igual a você. E aquela mãe disse ali, hoje na comunidade, que ela já perdoou, ela só quer ter o direito de enterrar o seu filho. E aquele pai me disse, depois do nosso encontro, que ele também não está mais se preocupando com quem fez aquele mal. Ele só quer ter o direito de enterrar esse filho. Uma história de um perdão dado aqui nessa comunidade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem quando foi que eu comecei a entender essa palavra de Jesus, esse evangelho de hoje e tantas outras passagens que Jesus nos fala que nós devemos perdoar os nossos inimigos? Foi quando, uma vez assistindo uma reportagem na televisão, eu vi o trabalho de um médico para separar duas crianças que nasceram coladas, que a ciência chama de crianças siamesas. Às vezes elas nascem coladas pelas costas, às vezes de lado, às vezes na barriga e às vezes até mesmo pela cabeça. Quando eu vi aquela reportagem e a luta daqueles médicos numa cirurgia de mais de 16 horas para tentar separar aquela criança, finalmente, confesso a vocês, eu consegui entender o que Jesus nos quis dizer quando afirmou que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Sabe por quê? Quando nós odiamos alguém, quando nós temos mágoa de alguém, quando nós guardamos rancor de alguém, significa dizer que essa pessoa está colada na gente. A gente vai dormir e a gente lembra dessa pessoa. Qual o resultado disso? Essa pessoa nos diz: puxe o lençol, porque eu não tenho um braço, eu estou colado em você, e você tem que dormir com o seu inimigo. Então, você vai tomar banho de manhã, e o seu inimigo diz: eu estou colado no seu corpo, eu estou dentro de você, lave minha cabeça, porque eu não tenho mão. E você tem que lavar a cabeça do seu inimigo. E você vai comer, e o seu inimigo está dentro de você, e você o leva até a mesa. E ele diz: coloque comida na minha boca, porque eu estou colado em você e eu não tenho um braço. E você tem que alimentar o seu inimigo. Aquela reportagem me deu a compreensão do Evangelho, ou seja, o que Jesus quis nos dizer. Ele nos disse que nós nascemos livres, e livres nós devemos ser. Que quando nós não gostamos de alguém, nós devemos deixar também essa pessoa livre, e não carregá-la o tempo todo dentro de nós. Significa dizer: vá viver a sua vida. Deus vai julgar os seus atos, como vai julgar também os meus. Não serei eu que vou condenar ou vou inocentar você. Não sou eu que vou ser juiz da sua vida. Deus lê todas as coisas. Seja livre. Vá viver longe de mim, porque não consigo viver com você. Mas, ao mesmo tempo, me deixe caminhar. Portanto, meu irmão e minha irmã, se a gente não perdoa o nosso inimigo, significa dizer que nós nos tornamos réus dessa pessoa. Quando nós não perdoamos o nosso inimigo, significa dizer que esse inimigo vai ficar eternamente dentro da gente, como se fosse um câncer, como se nós fôssemos um hospedeiro, como se nós guardássemos um verme dentro de nós. Mas
Quando nós assumimos a palavra de Jesus em nossa vida, nós diremos: saia, seja livre. Eu já não preciso mais carregar você dentro de mim com o ódio que eu sinto. Vá viver a sua vida, vá ser feliz, vá caminhar, vá buscar a sua liberdade, porque eu também quero a minha. Daí essa palavra de Jesus ser revolucionária, ou seja, quem não perdoa se torna escravo do outro. Quem não perdoa se torna bobo diante da vida do outro. Quem não perdoa se torna uma pessoa perdida no tempo e no espaço, porque se torna dominada por essa outra pessoa que ela odeia. Assim, para ser livres, nós temos que praticar o ato mais revolucionário da face da terra. E esse ato é o perdão. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, o tempo da Quaresma. O tempo em que Jesus nos coloca diante de nós mesmos, para nós repensarmos as nossas vidas, para nós repensarmos os nossos conceitos, aquilo que a gente guarda dentro de nós. E um ponto fundamental do período da Quaresma é nós recebermos o perdão de Deus. Deus deseja nos perdoar, e Deus nunca se cansa de nos dar o perdão. Nós é que nos cansamos de pedir a Ele esse perdão. Deus nunca se cansa de nos dar a sua misericórdia. Nós é que nos cansamos de pedir essa misericórdia ao Senhor. Assim, o verdadeiro cristão é aquele que clama o tempo todo, clama por perdão, clama pela misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo é capaz de dar o perdão e a misericórdia mesmo àqueles que nos fez o mal, mesmo àqueles que prejudicou a nossa vida, deixando ao critério de Deus o julgamento e vivendo o tempo novo da graça de Deus em sua vida. E meus irmãos e minhas irmãs, como para nós é difícil perdoar as pessoas, especialmente aquelas que estão ao nosso lado. A gente até diz que perdoa, mas se a pessoa comete outro erro, imediatamente a gente diz: está vendo? Eu nunca devia ter perdoado você, porque você voltou a fazer aquele ato que disse que nunca mais ia fazer. Portanto, a gente guardou uma mágoa dentro do nosso coração. Viver a vida cristã é viver a liberdade desse tempo novo, porque se Deus nos perdoa, da mesma forma nós devemos perdoar os nossos inimigos. Foi isso o que Jesus nos disse pelo Evangelho. E Ele nos disse: procure se reconciliar com as pessoas de quem você tem algum tipo de mágoa, por quem você tem algum tipo de mágoa. Procure se reconciliar com aquelas pessoas com quem você briga no dia a dia, com seu marido, com sua mulher, com seu namorado, com sua namorada, com seu vizinho, com as pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Porque se você deixar que isso cresça, isso vai se transformar em ódio. E se isso se transformar em um ódio dentro do seu coração, significa dizer que você vai ser réu por causa dessa mágoa, por causa desse ressentimento, por causa desse ódio, no juízo final. Viver a graça, viver a alegria, viver a liberdade, é isso que o Senhor deseja em todas as comunidades. Uma visita pastoral como essa que nós estamos vivendo é exatamente para revigorar no coração de cada homem, de cada mulher dessa comunidade, a graça desse tempo novo da graça de Deus. A graça daquele que permanece acreditando em cada um de nós. A graça daquele que não desistiu da nossa vida. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, o Pai continua acreditando em mim, acreditando em você. O Pai deseja que você seja, nesse mundo cheio de tantas guerras, de tantas mortes, de tantos extermínios, de tantas tristezas, o Pai deseja que nós sejamos mensageiros dessa paz, dessa alegria, dessa harmonia, que só quem tem é aquele que conhece verdadeiramente a Deus. Existe guerra no seu coração? Significa dizer
que talvez você esteja muito longe da palavra de Deus. Existe rancor no seu coração de muitos anos. Talvez hoje o Senhor esteja pedindo para que você esqueça essa mágoa, para não carregar um hospedeiro dentro do seu corpo. Existe ódio no seu coração, em sua família, em sua casa. O Senhor hoje pede que você comece tudo outra vez para viver a liberdade dos filhos de Deus. É essa graça que essa visita pastoral deseja para cada um de nós. Ou seja, viver a possibilidade de uma nova comunidade, viver a possibilidade de uma nova paróquia, viver a possibilidade de uma nova igreja, viver a possibilidade de uma nova vida, porque é isso que o Senhor, a cada dia, a cada instante, deseja de cada um de nós. Portanto, deixemos de lado aquilo que não serve, deixemos de lado o pecado que nos torna bobos, tolos diante dos homens, deixemos de lado aquilo que não acrescenta nada em nossa vida e busquemos pela palavra de Deus o essencial, porque o Senhor nos ama e deseja nos dar graça sobre graça, para que nós gozemos de uma felicidade que ninguém jamais poderá nos roubar, porque uma felicidade divina, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, apesar de tantas dificuldades que nós enfrentamos em nosso dia a dia, aí está o Senhor nos possibilitando começar tudo outra vez, porque nos ama, porque nos perdoa e pede única e exclusivamente que o bem que Ele nos dá de graça, que nós também entreguemos de graça no coração dos irmãos, pelo bem que podemos fazer, pelo perdão que podemos dar e pela vida em comunidade que podemos construir para transformar o mundo onde nós habitamos. Meus irmãos e minhas irmãs, só para concluir, eu gostaria de contar uma historinha para vocês que nos fala sobre o que é o ódio e o que o ódio faz em nossa vida. Dizem que certa feita, um garoto de 7 anos de idade chegou em casa com muita raiva. E o pai, vendo a cara do menino, perguntou: "O que é que você tem, meu filho?" E o menino respondeu: "Meu pai, eu estou com tanto ódio de Gustavo, porque ele de futebol me deu um chute nas costas, que eu estou rezando a Deus para que um caminhão passe em cima da cabeça dele." Quando o garoto falou isso, o pai, que era católico, levou um imenso susto e disse: "Meu Deus, o que é que eu estou criando dentro de casa?" Mas o pai, ao invés de ficar dando conselho e dizendo ao filho que não fizesse isso ou aquilo, resolveu ensinar ao filho de uma forma diferente. E ele disse: "Meu filho, vamos lá no quintal brincar e logo logo você vai esquecer essa raiva. Vamos fazer uma traquinagem para mexer com sua mãe. Vamos fazer um negócio que vai deixar sua mãe louca. Vamos lá no quintal. Ela acabou de botar no varal um bocado de lençol branco. Eu comprei carvão para o churrasco e você vai acertar aqueles lençóis brancos com o carvão. Vamos fazer essa traquinagem que logo logo você vai esquecer de tudo isso." Pois bem, o pai foi lá, pegou o pacote de carvão, deixou o menino numa certa distância em relação aos lençóis e disse: "Vai, meu filho, tente acertar lá o lençol." Como o lençol era um pouco distante, o menino, alegre e feliz, pegava o carvão e tentava acertar, mas era um pouco difícil, porque o lençol ficava distante. Foi um carvão, 2, 10, e o menino começou a ficar suado. E ele lançava um carvão e passava a mão no rosto para tirar o sol. Lançava outro carvão, passava a mão no rosto, porque estava cada vez mais suado. E também passava no corpo, porque estava muito cansado, tendo o prazer de fazer aquela traquinagem. Finalmente, o menino lançou o último carvão. O pai disse: "Meu filho, você pode contar quantos carvões você conseguiu acertar lá no lençol branco da sua mãe?" Ele disse:
Ah, papai, estava muito distante. Eu consegui acertar só uns 10. Aí o pai disse, ah, muito bem. Você conseguiu acertar apenas 10. Mas espere aí. O pai foi até o banheiro, tirou o espelho e mostrou para o garoto como ele estava. E disse, veja como é que você está. Como é que você está, meu filho? Ele disse, meu pai, eu não percebi. Eu estou todo sujo por causa do carvão, porque eu tentei limpar o suor, mas esqueci que minha mão estava suja. Eu acabei sujando não apenas o meu rosto, mas o meu corpo todo, inclusive a minha camisa. E o pai disse, meu filho, assim também é o sujo ódio. Quando a gente tem ódio de alguém, a gente consegue acertar até alguma coisinha na vida do outro. Mas no esforço de fazer o mal ao outro, representado por aquele lençol que você pouco conseguiu acertar, a gente acaba ficando totalmente sujo. Portanto, meu filho, você imagina que vai fazer o mal ao seu colega Gustavo. Entretanto, você está fazendo pelo ódio que você tem mal única e exclusivamente a você. E esse garoto cresceu e escreveu essa história para que eu passasse para vocês e para mim mesmo, para que nós saibamos que quando nós odiamos alguém, nós o sujamos totalmente e pouco conseguimos atingir o outro. Assim, vivamos profundamente o perdão, a graça dessa visita pastoral. Vivamos profundamente a força do Evangelho, que nos faz sair do comodismo, que nos faz ir adiante e pregar a todo homem, a toda mulher, que nós conhecemos o Senhor. E o Senhor nos ensinou a perdoar, a amar, a construir relações novas, numa igreja que se renova a cada dia para servir a tudo e a todos e para transformar esse mundo conforme o coração de Deus. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos a Deus nosso Pai as nossas preces. Resposta será: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e pelos fiéis que ajudam outros a reconhecer que os caminhos do Senhor são todos justos, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.